com talvez um problema impossível de ser resolvido, talvez um diagnóstico que não tem mais jeito. O profeta Isaías escreve sobre a doença de Ezequias e a sua cura, afirmando que esses problemas, de uma maneira direta, mostra como Deus cuida de nós. Isaías 38:17 diz assim: eis que para a minha paz, para o meu benefício, que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ezequias sabia que Deus lhe havia poupado a vida, e ele então prestou louvores ao Senhor. Como Ezequias, aprenda da próxima vez que enfrentar qualquer adversidade, querido, peça a Deus que o ajude, e extraia desses momentos difíceis que você passar, benefício para a sua vida. Conta-se que um ritual Cherokee, um pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde, sobre a montanha com ele, e o pai veda os olhos do seu filho e coloca ele num determinado lugar, sozinho numa floresta. O menino se assenta e passa a noite sozinho, na mais absoluta escuridão. Isso, o ritual, para ele ser aprovado como homem. Se quiser ser aprovado pela tribo como homem, ele deveria passar a noite toda sem remover a venda, até o dia amanhecer, sendo que ele não poderia chorar, não poderia gritar por socorro. Ele teria que ficar ali naquele lugar, na floresta, com os olhos vedados. E se ele aguentasse toda aquela noite, seria considerado homem. Esse era um ritual Cherokee. E como os outros que vieram antes dele, não poderia contar a experiência que ele passava ali. E amanheceu o dia, aquele jovem tirou a venda dos olhos, e quando olhou para o seu lado direito, seu pai estava sentado ao lado dele. É assim que Deus faz com a gente. Quando passamos qualquer adversidade, Deus está conosco. Hebreus 13:5 tem um texto especial. Escute isso: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. É o Deus que esteve com Daniel naquela cova dos leões. É o Deus que está com você, querido. Deus nunca nos abandona, mesmo que estejamos longe dele. Ele sempre estará pronto a cuidar de nós. Mas se formos fiéis, obedientes. Então, à luz desse texto, eu quero tirar algumas lições nas atitudes de fidelidade de Daniel. Primeiro, quais foram as atitudes de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões? Depois, situações de Daniel dentro da cova dos leões. E depois,
o que aconteceu quando Daniel saiu da cova dos leões. Aliás, querido, deixa eu te falar uma coisa: fidelidade é uma escolha. Ser fiel a Deus é uma escolha minha e sua. Quem quer ser fiel a Deus, a qualquer custo, tem que fazer escolhas. E às vezes escolhas difíceis do dia a dia. Daniel, por recusar-se a parar de orar a Deus vivo, verdadeiro, Daniel acabou tendo de passar a noite numa cova dos leões. Mas a sua vontade de ser fiel a Deus, escuta, a vontade de Daniel, fez rejeitar as opções que ele tinha pela frente. A primeira atitude de Daniel antes de ir para a cova dos leões foi escolher ser fiel. A Bíblia revela que Daniel orava durante 3 dias. Orava 3 vezes ao dia. Havia um decreto do rei que ninguém durante 30 dias poderia se ajoelhar, orar a outro Deus, a não ser a imagem do rei. Escute, Daniel rejeitou. Ele usou o raciocínio. Usar o raciocínio é ter ações. Ser racional é ter atitude de fazer alguma coisa. Use o raciocínio comigo um pouquinho. Daniel poderia ter parado de orar. Eram apenas 30 dias. Daniel poderia ter pensado assim: raciocínio comigo. Eu paro de orar 30 dias, depois eu volto a orar a Deus, como sempre fiz. Mas escute uma coisa, querido: não é assim que funciona a fidelidade. Uma pessoa que é fiel 100%. Onde estiver, vai demonstrar sua fidelidade a Deus. Quem não é fiel 100% é uma pessoa infiel. Não tem 99,9%. É 100% fiel a Deus. Pensa comigo mais uma coisa. Racionalização é uma porta aberta para você se tornar uma pessoa permissiva. De permitir, de fazer uma vez. Se sou fiel, não posso permitir nada que vá de encontro à minha fidelidade. Mesmo diante daquele decreto real, Daniel priorizou orar, ser fiel. Olha o verso 10, disse Daniel: pois quando soube do decreto real, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas à banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho diante da janela, orava, dava graças a Deus, como costumava fazer. Daniel permaneceu sozinho. Ele sabia a respeito da lei que proibia fazer orações, mas a sua fidelidade a Deus fez continuar orando 3 vezes ao dia.
Mas a segunda situação de Daniel antes de ir para a cova dos leões foi rejeitar a ocultação ou se esconder. Daniel, pela sua fidelidade a Deus, escolheu não se esconder do seu relacionamento com Deus. Daniel poderia ter fechado as janelas do seu quarto quando orava. Ele poderia ter ido orar em outro lugar, onde ninguém pudesse vê-lo. Mas escute, não é assim que funciona a fidelidade. Fiel que é fiel de verdade, não se esconde. Não se esconde de ninguém. É só lembrar, querido, que você não consegue se esconder de Deus. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus não. Antes de ser levado à cova dos leões, Daniel se manteve firme na sua prioridade, em orar ao Senhor. Ele procurou mesmo diante das ameaças manter permanente a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Não perca isso. Hoje você está vivendo na cova dos leões, não perca isso, seu relacionamento com Deus. Olha Daniel 10:12, que diz: olha o que Daniel ouviu do anjo de Deus. Então disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, por causa das tuas orações. Sabe por que Daniel não ficou sozinho na cova dos leões? Porque ele orou, ele pediu a Deus. Quando nós oramos, Deus está sempre nos ouvindo, sempre está conosco. Daniel persistiu em oração, em jejum, e o mensageiro de Deus se fez presente. Queridos, não espere as respostas de Deus cheguem com muita facilidade. Que as respostas das suas orações sejam rápidas na sua vida, porque Deus quer ver a sua fidelidade. Mas a terceira situação de Daniel antes de ir para a cova de leões foi rejeitar a dissimulação. Dissimular é esconder as nossas reais intenções, é fingir. Daniel poderia ter mantido as janelas abertas no seu quarto, mas fingir que não estava orando. Ele poderia, ao invés de ajoelhar-se, ele poderia, por exemplo, ficar sentado numa cadeira e orar em pensamento. Ele poderia ficar em pé na janela, fingindo estar olhando para o céu. Mas não é assim que funciona a fidelidade. Fiel que é fiel, não finge e não esconde suas intenções. Uma pessoa que é fiel é uma pessoa que não tem reservas, não tem duas caras. Não existe crente duas caras. Você não pode pedir assim: Espírito Santo, sai um pouquinho daqui, fica aqui que eu vou aqui fazer algo, o senhor não vai gostar. Não é assim que funciona. Fidelidade é fidelidade.
Filipenses 4:6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, escute isso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Paulo diz que precisamos tornar nossas preocupações, nossa adversidade em orações e súplicas ao nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, mas fale para Ele. Escute, você gostaria de se preocupar menos? Ore mais. Busque mais um relacionamento de intimidade com Deus. Olha que 1 Pedro 5:7 diz para nós: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, nós não podemos suportar sozinhos a adversidade da nossa vida. Precisamos mostrar que confiamos a Deus na nossa vida, levando a Ele a nossa ansiedade. Quem deseja ser fiel precisa confiar a sua vida aos cuidados de Deus. Agora, vamos ver algumas situações de Daniel dentro da cova dos leões. Primeiro, ele entrou sozinho. Daniel foi colocado na cova dos leões sozinho. Olha o verso 16. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Meus queridos, existem momentos em nossa vida que nós encaramos realidades sozinhos. Em outros momentos nós somos abandonados por amigos, parentes. Mas escute, isso não quer dizer que se em meio aos nossos problemas formos abandonados por alguém, o nosso Deus não se esquece de nós. Daniel foi jogado na cova, sozinho na cova dos leões, mas Deus estava ali. Quem é fiel não fica sozinho. O profeta Isaías expressa isso no capítulo 49, verso 15. O que Deus manda dizer para o seu povo. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do seu filho e do seu ventre? Mas ainda que essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de você. Escutou isso? É Deus mandando falar para o povo. É Deus que está mandando falar para você nessa noite. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Deus nunca se esquece daquele que é fiel. Daniel entrou na cova dos leões sozinho, mas ele não ficou sozinho, porque a promessa do nosso Deus, querido, não nos deixar sozinhos. Segundo lugar, Daniel, dentro da cova dos leões, ele não tinha controle da situação. Pensa aí, como é que você faz diante de um leão? Como é que você faz diante de vários leões? O verso 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. É a presença de Deus. Daniel, dentro da cova dos leões, não tinha como controlar aquela situação. Mas uma coisa é certa: aqueles que confiam em Deus e obedecem a sua vontade, escute, são intocáveis. Confiar em Deus, querido, é ter a paz total,
é ter confiança, é ter certeza. Deus que salvou o Daniel da boca dos leões também salvará você de todas as situações, todas as realidades fora do controle. Deus se faz presente. Ninguém poderia escapar das garras da boca daqueles leões famintos. E a Bíblia diz que o diabo igualmente ruge como o leão tentando nos consumir. Aí Pedro deixa para nós, 1 Pedro 5,8, diz assim: irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Escute, o diabo é o leão que não chega perto daquele que é fiel. Em muitos momentos ficamos vulneráveis, sozinhos, pelas realidades que passamos. E aí nos tornamos fracos, sozinhos, impotentes. Mas principalmente quando nós nos afastamos da presença de Deus. Um convívio da igreja nos fortalece, querido. Crente precisa de igreja. Crente precisa de irmãos. Mas em terceiro lugar, Daniel, dentro da cova dos leões, não tinha como sair do problema. O verso 17 diz assim: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel estava sozinho, ninguém podia ajudar Daniel. Daniel não via nenhuma saída daquela situação. Muitas das vezes, querido, é assim que nos sentimos em meio a algumas adversidades que passamos. Não encontramos saída para os nossos problemas. Com Daniel, a pedra estava selada. Ninguém poderia tentar ajudá-lo. Ninguém poderia remover a pedra. Não, Daniel não tinha como sair daquele problema. Os versos 16 ao 23 mostra que Daniel passou várias horas na cova. Daniel foi jogado no início da noite de um dia e ficou até a manhã do dia seguinte. Para nós, um tempo deste é muito. Algumas situações que passamos parecem eternidade. Mas lembre-se que para Deus não existe tempo. O salmista expressa no capítulo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. No verso 19 em diante, mostra que o rei pela manhã foi até a cova e chamou por Daniel. E o que o rei pôde ver então? No verso 22, Daniel falou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Queridos, aqueles que são fiéis, aqueles que confiam em Deus, que obedecem à sua vontade, são intocáveis. O Deus que salvou Daniel da cova dos leões é o mesmo, pela sua fidelidade, pela minha fidelidade, pela nossa confiança, a nossa obediência, vai nos livrar com certeza dos leões da nossa vida. Mas finalmente, agora vamos pensar o que aconteceu com Daniel depois que ele saiu da cova dos leões. Primeiro, Daniel testemunhou sobre o seu Deus. O verso 21, 22
Daniel respondeu ao rei: vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Testemunho de quem é Deus. A primeira coisa que Daniel fez ao sair dentro da cova dos leões, e o rei ouviu de Daniel que Deus havia livrado dos leões ferozes e famintos dentro da cova. Testemunho. Serve para pensar, querido, que precisamos, como fiéis que somos ao nosso Deus, testemunhar, compartilhar aos outros tudo aquilo que Deus tem nos livrado, tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor. Mas em segundo lugar, Daniel, ao sair da cova dos leões, mostrou que venceu os seus inimigos. Aqueles que acusaram Daniel, aqueles que incentivaram o rei a acabar com Daniel, eles foram jogados na cova dos leões. De acordo com os costumes dos persas, essa era uma punição cruel que era aplicada aos que tinham conspirado contra o rei. A grande fúria do rei resolveu não a execução dos maus oficiais das suas famílias. O resultado das obras más sempre se volta contra aqueles que planejam crueldade contra os filhos de Deus. Não somente o rei, mas todos aqueles que viram o poder de Deus livrando Daniel da cova de leões, viram o poder de Deus pela atitude de fidelidade de Daniel. Testemunho. Todos puderam ter a certeza do poder de Deus vendo a fidelidade de Daniel. Por isso, querido, se você se encontra hoje sob novas circunstâncias de apertos, perigos, perdas, situações de desconforto familiar, de trabalho, igreja, passando por momentos que parecem impossíveis para ser resolvidos, veja todas essas realidades como oportunidade para testificar o poder de Deus na sua vida. O poder de testemunhar o que Deus pode fazer quando nos tornamos fiéis a Ele. Portanto, o que aprendemos aqui nesse texto, querido, seja fiel. Seja fiel, que o Senhor vai usar a sua vida para produzir impacto na vida das outras pessoas. A fidelidade de Daniel impactou aquele reinado. Seja fiel, e Deus poderá usá-lo para produzir um impacto transformador na vida dos moradores desse lugar. Seja fiel, e Deus vai usar para você impactar a vida dos seus vizinhos, daqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você. Seja fiel ao Senhor. Portanto, cabe a cada um de nós sempre sermos chamados a sermos fiéis a Ele. Escute uma coisa: a obediência, a confiança, a fidelidade é uma escolha de cada um de nós. Mas a certeza que, como Daniel fez, quando escolhemos viver sendo fiel ao nosso Deus em todos os momentos, seja qual for as covas que tivermos, em todos os momentos, Ele estará conosco.
O que aprendemos com a vida de Daniel, que hoje aqui você pode confiar, você pode ser fiel. Essa é uma escolha sua. A palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É promessa. Não negocie a sua fé. Essa é uma escolha sua. Ser fiel a Deus, fazer essa escolha agora, hoje, antes que os leões famintos possam devorar você. Lembre-se, a fidelidade a Deus sempre será uma decisão vitoriosa. Que Deus nos abençoe, querido, nessa noite, pela nossa fidelidade, sempre tenhamos decisões vitoriosas. Você pode fechar os seus olhos. Fazer uma oração a Deus de fidelidade. Sabendo que as tuas vitórias virão, que as tuas vitórias acontecerão pela sua escolha de ser fiel. Talvez nessa noite haja pessoas aqui que têm vivido momentos difíceis na sua vida, que precisam ser mais fiéis ao Senhor. É você com Deus. Eu quero orar com você agora, querido. Se você sente isso, fala: Senhor, essa palavra me falou no meu coração, eu preciso mostrar isso, eu preciso testemunhar isso. Eu queria que você ficasse de pé para me orar com você. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. É você com Deus, querido. Isso é uma escolha sua. A palavra foi pregada, a escolha é sua. A decisão é sua. De fidelidade a Deus. É você com Deus. Não tem outro caminho a não ser fidelidade. E sermos fiéis, para que haja vitória em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, em tudo que fizermos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de reflexão da Tua palavra, palavra que veio do Senhor para nós, que precisamos, ó Deus, ser fiéis a todo instante da nossa vida. Cada situação que passarmos, ó Deus, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos confiar no Senhor. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, dizendo para o Senhor que nós queremos ser fiéis. Ajuda-nos, ó Deus. Espírito Santo do Senhor, venha ao nosso encontro e nos abençoe, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais buscarmos fidelidade ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa essa igreja, continua abençoando essa igreja. Que vidas sejam salvas, ó Deus, através do testemunho vivo dos queridos irmãos aqui, dessa igreja. Por favor, Senhor, usa as nossas vidas para o Teu reino. Ajuda-nos a vencer os leões das nossas vidas. Ajuda-nos a sair das covas onde estamos, para que possamos testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero poder, ó Deus, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, abençoar essas vidas que se colocaram em pé. O Senhor sabe o que eles disseram para o Senhor. O Senhor sabe o que eles estão dizendo para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa abundantemente esses queridos. Que eles comecem a experimentar hoje, essa noite, a Tua poderosa mão agindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, continua nos abençoando.
abençoando essa igreja, que ela continue sendo testemunho vivo desse lugar. Abençoa o pastor Zé Carlos, teus filhos, teu servo, que tem pastoreado essa igreja com tanta fidelidade ao Senhor. Obrigado, Deus, pela liderança dessa igreja. Obrigado por nós. E agora leva-nos para nossas casas, guardados, protegidos pelo Senhor, nos dando uma noite abençoada de sono, de descanso, uma semana repleta de bênção, para vivermos e demonstrar a nossa fidelidade. Muito obrigado, Senhor. E que agora o grande e imenso amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo esteja aqui com essa igreja, com o povo de Deus, o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre, eternamente. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, querido. Que Ele nos leve para nossas casas.